suficiente na tabela para pensar mais, querer mais. Não Você acha que tem que pensar em título? Falar em título? Agora não, porque já perdeu tanto jogo aí, já perdeu aquele jogo para o Grêmio. Pedro, até estava vendo os números aqui, o pessoal me passou, 5 jogos, 3 gols. Titular em 5 jogos, 3 gols com o Tite. Isso tem a ver com a confiança que o técnico passa para o jogador? Pedro como alguém menos móvel que o Gabigol, que já vem de outros técnicos, né? O Paulo Souza já cobrava isso do... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui, né, a repercussão da vitória do Flamengo diante do Fortaleza, né, por 2-0. E também o confronto que vai ser decisivo nessa quarta-feira, né, contra o Palmeiras. O Flamengo vai ter um monte de desfalques para a partida. Bruno Henrique também está fora, né, porque levou cartão amarelo, depois o vermelho, ficou suspenso no jogo contra o Fortaleza e agora contra o Palmeiras. E em relação ao Bruno Henrique, né, teve uma notícia boa, o Vene Casagrande trouxe agora há pouco, que ambos a parte, né, tanto o staff do jogador como o staff do Flamengo chegaram ao acordo. E Bruno Henrique assinou, né, o contrato de renovação e vai ficar até o final de dezembro, né, até 2026, final de 2026. 3 anos de contrato, o salário é mais ou menos 1.800, ele tinha pedido 2 milhões. Só que como o Flamengo estendeu mais um ano, chegaram ao acordo de ficar esse valor, né, para não estender muito a corda. Vamos acompanhar tudo agora, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN, tá bom? O link vai estar na descrição. E se puder compartilhar, vai ajudar bastante também. Vamos pro vídeo. Fortaleza, mais uma vitória do Flamengo. Tite falou depois do jogo, vamos acompanhar o que disse o técnico do Rubro Negro. Vamos partir da verdade, né? Vamos partir de sonhos todos nós temos, mas também risco nós temos de não classificar para Libertadores. Vamos trabalhar de forma realista, vamos fazer jogo a jogo esse processo de evolução, inclusive dentro do próprio jogo, de estabilizar a equipe para não oscilar. Por quê? Porque ela está em reformação. E esse é um pedido que eu faço para o torcedor. Se eu disser, não em relação ao Palmeiras, ela vai oscilar. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos, vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos, aqui ó, nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução. Também que não estão no seu mais alto nível. Agora, é o que eu falei. Se ele não classifica para uma Libertadores ou vai para uma pré-Libertadores, muda o planejamento. Terão paciência para esperar o resultado de um trabalho que pode vir só na temporada que vem? Não sei. Na teoria isso é muito bonito. Para qualquer clube esse discurso serve. Para o Flamengo é complicado, porque primeiro já é um ano inteiro de oscilação. Sim. E oscilação, a gente está sendo bonzinho em falar de oscilação. Na verdade, os pontos altos foram muito poucos, com vários técnicos. Tem uma cobrança de qualidade de elenco. Não mostrou o que tinha que mostrar, com a qualidade que tem. Tem a possibilidade matemática, que poderia ser maior, se o time não tivesse oscilado em partidas como a do Grêmio, por exemplo. Sim. Acaba perdendo um jogo que era um jogo administrado. Com o Santos também. Pelo que o time vinha mostrando durante a partida. Contra o Santos, acho que até menos. O Flamengo, em nenhum momento, eu senti a firmeza que senti no jogo contra o Grêmio. Então, tudo bem. O Tite veio, botou lá o sarrafo lá embaixo mesmo, até por uma questão de inteligência. Mas é um discurso que para o rubro-negro não fascina, não motiva, porque é um ano inteiro disso. É um ano inteiro de um time entregando muito menos do que devia. Então, ainda que não alcance o título, que eu também acho difícil, mas que mostre um futebol, uma evolução, que dê uma possibilidade do rubro-negro começar o ano que vem um pouco mais otimista. Eu acho que é um momento de plantar, sim, mas de já mostrar alguma coisa. Tinha que estar jogando mais do que está jogando. Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que o rubro-negro se faz. Até mais do que em relação a título. Eu acho que mais do que título, o rubro-negro vai cobrar uma satisfação de jogo. E esse jogo está demorando para emplacar. Está com recuos, está com idas e vindas, está com oscilações, como ele mesmo falou, ele reconhece. Está tendo oscilações dentro do jogo e está mesmo.
os resultados até que não são ruins. Os do Tite. Ganhar do Fortaleza, por mais que o Fortaleza ainda esteja de ressaca... Quanto tempo que o Tite está no Flamengo? Um mês? O tempo, tudo bem, o tempo é curto. É muito pouco. Mas... Eu acho que vocês também já devem ter ouvido ou conversado com jogadores, não foi um só, que eles dizem a mesma coisa. Dificulta para o jogador essa mudança de técnico toda hora, porque cada técnico pensa de um jeito, e não é só em relação ao time como conjunto, às vezes em relação a um jogador, a um zagueiro. E a preparação física também. Um recente, o Maicon, que é zagueiro atualmente do Vasco, quando ele estava no Santos, ele veio aqui no Bola da Vez, e eu estava lá com o Plihal, e conversei com ele, fiz a pergunta no ar. O que muda para vocês essa constante mudança de técnicos no Santos, que na época ele estava no Santos, repito, hoje no Vasco. E ele falou, é muito ruim. Ele falou especificamente sobre a posição dele. Ele falou, o técnico anterior, eu não lembro, são tantos técnicos que passaram pelo Santos que eu não lembro. Ele falou assim, o técnico anterior, ele falava para a gente jogar de um jeito, marcar de um jeito, a linha chegava aqui, sabe? Ele usou lá aquele linguajar, mas falou... E o outro, ele já pede para a gente jogar mais adiantado, eu tenho que mudar totalmente o meu jeito de jogar. É natural. E é difícil. Por isso que eu fico pensando, no Flamengo, é a mesma coisa. É o terceiro, o quarto técnico. A gente sabe que zera. Não é de uma hora para outra que o Tite... É isso que eu quero dizer. E muda o jeito da preparação física também. Mas o Tite tem os ingredientes. A gente tá cheio de técnico aí que diz que não consegue fazer omelete porque não tem ovo. Ele tem, como todos os outros tinham. Ele tem uma pontuação suficiente na tabela para pensar mais, querer mais. Você acha que tem que pensar em título? Falar em título? Agora não, porque já perdeu tanto jogo aí, já perdeu aquele jogo para o Grêmio. Agora título eu acho difícil. O Flamengo tem 6 pontos a menos que o Botafogo, mas um jogo a mais, não é isso? É, porque tem um jogo para fazer também, contra o Red Bull Bragantino. Ele tem um jogo a mais que o Botafogo, 6 pontos a menos. Mas a gente não pode pensar no Flamengo, título... Só no Botafogo. Ele tem que passar o Botafogo, mas ele tem que passar o Palmeiras, Grêmio, o Bragantino, o Grêmio e o Galo. E para fazer tudo isso, antes de tudo, tem que jogar mais bola. Eu acho que essa é a cobrança que tem que ser feita. Não estou cobrando título, estou cobrando mais jogo. Mais dinâmica de jogo, mais ideias aplicadas, alguma coisa, um processo. Andar por andar. E no início do programa até perguntei para a Natália, o Flamengo está na luta pelo título? A Natália disse, olha, eu acho que não, pela oscilação e tal. Eu concordo com você, Natália. Na pontuação, matematicamente, óbvio que o Flamengo pode ser campeão ainda. Né? Com o elenco que tem, óbvio. Agora, com a oscilação, com o futebol que ele tem jogado, dá para dizer, é suficiente com isso, com esse futebol, o Flamengo tem tudo para passar todos esses times que estão na frente dele e ser campeão? Eu acho difícil, impossível não é. Inclusive, ele enfrenta um deles agora, né? Que é o Palmeiras. É por isso que tem que jogar bola antes de tudo. Jogar mais bola, passar mais firmeza. O Flamengo, há pouco tempo, era o segundo colocado. Não faz tanto tempo assim, ele era o segundo colocado. 2 rodadas. Grande para o Botafogo e tal, mas era o segundo colocado. Aí o Bragantino passou, o Palmeiras passou, o Grêmio passou. Para mim era um grande candidato ao rebaixamento, aí ganhou 2 jogos, pensei, não, Cruzeiro não cai mais. Agora já estou em dúvida, o Santos então já não vou afirmar mais nada nesse campeonato. O Eugênio, Flamengo for campeão também, não pode ser mais surpresa. Não dá para falar nada, muda tudo toda hora. Dá para falar que o Coxa e o América caíram. Isso dá para falar. Posso falar? Caíram. Posso mesmo? Eu já não estou duvidando demais. 24 pontos para fazer. Esses aí dá para afirmar. Mas vamos falar sobre o Pedro. Pedro, até estava vendo os números aqui, o pessoal me passou, 5 jogos, 3 gols. Titular em 5 jogos, 3 gols com o Tite. Isso tem a ver com a confiança que o técnico passa para o jogador, o momento o time melhorou junto com ele. É o técnico que levou o Pedro para a Copa do Mundo. Porque o Pedro vinha num momento ruim junto com o time do Flamengo, não vinha, Eugênio? Vinha, e curioso, claro que a gente vai medir o centroavante, o jogador de área, o camisa 9, pelos gols. Sim. E ele tem feito os gols. É o artilheiro da temporada do Flamengo. Nessa temporada ele tem mais gols do que na passada, quando ele foi um destaque. Ano passado ele jogou muito mais do que ele está jogando. Sim. É que ele está conseguindo ser efetivo. Ontem veio uma bola no pé dele, ele fez o gol. Guardou, Estilo Cano? Uma bola no pé dele, ele fez o gol. Ponto. Sim. E isso faz muita diferença, né? Porque abre o placar, o jogo a partir dali muda em função dessa diferença no resultado. O Flamengo recua no segundo tempo, passa a jogar mais na transição.
Mas eu não vejo o Pedro nem perto da sua melhor forma. Nem perto. O time do Flamengo é um time que a gente sempre espera que possa render mais. Tanto que ele sai depois ontem no segundo tempo, e não tinha o Gabigol, né? Com problemas musculares, ao que parece. O Gabigol não foi pro jogo. O Flamengo joga sem o centroavante no final. E aí o gol do Luiz Araújo pintando na área. O curioso é isso, né? Em termos de gols, é a melhor temporada do Pedro, muitos deles de pênalti ao longo da temporada, mas, tecnicamente, ele não é o jogador que foi ano passado. Entregou muito mais ano passado para o Flamengo. Não tem o caso do centroavante que está jogando bem e não faz gol? Que a gente fala que é só questão de tempo. O Gabigol tinha isso, né? Agora há pouco. Eu acho também que o Pedro está muito no vácuo da ilustre ausência do Gabigol, né? O Gabigol está ausente. Ontem não poderia jogar mesmo, mas vem uma fase aí que o Gabigol, perto do ídolo que ele já foi, alguns dizem que o maior, depois do Zico, eu acho um exagero, mas enfim, dos tempos modernos, é sem dúvida quem mais cativou o coração do rubro-negro. Tem um vácuo aí, né? Tem a ausência do Gabigol. E o Pedro voltou a ser importante com o Tite, ele voltou a fazer gol de bola rolando, coisa que ele não fazia desde junho. Ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, o Gabi tem 5. São mais resultado do que desempenho. Sim. O caso do Pedro. Quem vê o jogo do Flamengo, realmente, tem questões ali envolvendo o Pedro como alguém menos móvel que o Gabigol, que já vem de outros técnicos, né? O Paulo Souza já cobrava isso do Pedro. Talvez uma das poucas coisas lúcidas que o Paulo Souza fez foi cobrar isso do Pedro. Porque o resto, pelo amor de Deus. Mas ali ele tinha razão. O Pedro tem que participar mais do jogo, né? E isso mexe também com a característica dele. Rápido intervalo, mais um. Não? Antes então temos a participação da... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Informação aqui importante, né? O Flamengo tá de olho no lateral esquerdo, Alexandro, da Juventus. O jogador tem 32 anos, já atuou várias vezes com o Tite pela seleção brasileira. O Tite gosta muito dele, né? Um ótimo lateral. E o Flamengo já tá de olho nele já para a próxima temporada, né? Para 2024. Lembrando que provavelmente o Felipe Luiz irá se aposentar agora em dezembro. A gente não tem certeza ainda, mas o contrato dele se encerra agora em dezembro. E provavelmente ele vai se aposentar, né? Ele já demonstrou interesse em se aposentar, só que ainda não confirmou oficialmente. Vamos ver como é que vai ficar, né? A situação dele. Lembrando que o Flamengo precisa de bastante reforço, tanto para lateral direito como para lateral esquerdo. Gostou do conteúdo? Por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal. Créditos e direitos autorais da ESPN no Brasil. O link vai estar na descrição. Valeu.